Porra, 19. Para de brincar, Benji. E aí, aventureiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Sidecast, podcast oficial aqui da Liga FGV Quest. E hoje, trazendo um episódio muito especial pra mim, porque falaremos do meu novo cenário de RPG. O cenário que eu estive escrevendo esse tempo, que a gente já tava jogando, e complementando essa história que hoje a gente vai realmente destrinchar e apresentar pra vocês os pontos do cenário, a história e como ela se conecta tanto com a nossa aventura já existente, quanto com as próximas que a gente já vai ter. Tô aqui com meu amigo Benji. Tudo bem, galera? E hoje a gente vai falar então sobre esse tema. Galera, tudo bem? Sou Benji. Eu estou interpretando ainda no RPG o Bronte Tempest, que o cara, na última sessão, só se fodeu. Foi impressionante. É. Tem muito mérito em que vocês fizeram na última sessão. Tem muito mérito. Tem muito mérito. Pra errar tanto, você tem que ter um esforço. Sim. Que puta que pariu. Mas, enfim, o objetivo agora não é falar do que aconteceu. Isso a gente vai fazer isso depois. Com certeza. Com certeza. Vamos falar agora da próxima sessão e o que pode vir a nos esperar. E que não sei, vocês estão vendo aqui na nossa mesa que o nosso querido mestre André Oi. conseguiu pensar bem no mapa do que vivenciaremos. Boa. Obrigado. Vivenciaremos nessa sessão nova o nosso queridíssimo livro do jogador, Melhor compra da minha vida. que por sinal tá ele aí é maravilhoso. Bonitão, esse mano, livro. bonitão. E vamos lá, começamos. Enfim, acho que vale a pena a gente falar então, como a gente já fez questão de citar rapidinho. Principalmente agora a gente vai fazer o futuro das nossas aventuras Exatamente. de RPG. Esse cenário que eu estive escrevendo há tanto tempo, né, efetivamente desde que a gente começou a campanha, ele já mudou bastante. E muita coisa acabou entrando, muita coisa acabou saindo. Mas uma coisa que sempre manteve era o seguinte: o fato de eu querer fazer um cenário que a gente pudesse fazer qualquer tipo de aventura. A gente pudesse mesclar os tipos diferentes, tá tudo junto. Exatamente. Lá. Porque assim, embora seja um grande fã da fantasia medieval clássica, eu acho que muita da graça dos RPGs é cada vez a gente variar. Isso não só nos locais, mas tipo em estilos de personagem. Quanto mais misturado, melhor, sabe? Exato. Aí você vai e faz logo uma história que condiz com isso. Então, é porque a gente tem dois problemas efetivos. O primeiro é que eu sou megalomaníaco. E o segundo é que eu tenho um quê de perfeccionista. Então, assim, misturou querer fazer coisa pra caralho, eu não poder confundir as coisas. Aí é foda. Mas, de fato, eu comecei escrevendo só aquelas ilhas a qual vocês estão explorando e fui crescendo pro resto do mapa, até com a ajuda de vocês. Fui falando muito desse processo com vocês. Sim. E eu acho que a gente conseguiu chegar num produto final que, além de muito satisfatório pra mim, vai ser, acho que, muito maneiro da gente explorar nas próximas aventuras. Não, cara. Lembrando... Eu tô ansioso. Não, eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer com a gente. Porque pelo que você falou, falta o quê? Só 3 sessões? Estamos terminando. A minha projeção é que a gente termine em 3 sessões a partir de agora. Cuja última vai ser só spoilers. Vai ser só a luta final contra o príncipe, pra vocês pegarem ou não o tesouro. E não preciso nem falar que essa batalha final, essa última sessão, essa última parte da nossa saga, vai ter muito impacto, tanto nesse mundinho aqui, quanto pra toda a história em geral desse mundo. Fudeu de vez. Cara, Mas enfim. Eu tô com medo. Esteja mesmo. Eu tô Tem que com estar. medo. Tem que estar. Eu acabei preparando pra gente também um Notion, né? Um site com umas informaçõezinhas mais específicas, que se a gente puder botar aqui na tela, você já tinha perguntado no nome, né? Do porquê do Kaeris. É porque eu gostei do nome, sabe? Nome sonoro, né? Porra, ressoa. Cara, te falar, ele começou com uma ideia minha. Porque qual que é a parada? Quando eu escrevo uma coisa de RPG, eu tento fazer alguma coisa que tenha algum significado pra mim, né? Não só uma história qualquer. Então, quando eu comecei a criar esse mundo, eu pensei nas possíveis aventuras que a gente podia fazer nele. Principalmente na que a gente tá tendo agora. E um ponto que vocês não chegaram a explorar ainda era a motivação do príncipe. Mas... Beijo, Eric! Porra, Eric. Que era um ponto muito importante. E casa um pouquinho aqui com isso. Então, perdão, um pequeno spoiler aí, caso... né? Caeres vem de 2 palavras especificamente. Caer,
que significa fortaleza, né? Significa, tipo, bastião, efetivamente, numa língua celta, pelo que eu pesquisei. Então, ela vem desse sentido de você querer proteger algo. E Aeres é uma outra expressão grega para você falar aéreo. Então, algo que vem da mente, algo que você se perde pensando. Então, a ideia desse nome era ser, tipo, exatamente a fortaleza dos seus pensamentos, da sua imaginação. Sim. Um lugar que a gente pudesse fazer qualquer tipo de aventura e proteger essas ideias. Não é à toa que você realmente trabalhou bem na produção, nos tipos de continente. Você realmente inventou um mapa global, sabe? E que englobou todo tipo. Tem gigante. Você foi me dizendo, você tem gigante, você tem steampunk, você tem Japão feudal, você tem deserto. Eu volto ao que a gente falou. Eu queria que fosse um mundo onde a gente pudesse fazer qualquer tipo de coisa, efetivamente. E com certeza vai dar pra fazer muito. Com certeza vai dar pra fazer. Fiquem ligados, teremos muitas aventuras. Se liga. Enfim, nesse primeiro parágrafo eu faço uma apresentação geral dele, né? Algumas coisinhas resumidas. Mas se a gente for até descendo, a gente consegue chegar em 3 pontos principais. O primeiro é que a magia arcana, um negócio que é presente em qualquer tipo de fantasia medieval, principalmente D&D, você vai ver os conjuradores arcanos, magos, feiticeiros, bardos. Os poderzinhos dele lá. Conjuração de magia, normal. Normal. E a magia arcana, não sei se você sabe, na verdade, não sei se as pessoas sabem, acho que vale a pena a explicação. Existe uma diferença entre magia arcana e magia divina. A magia divina são os conjurados pelas classes divinas, como paladino, clérigo, ranger e druida, que ou tem uma ligação direta com alguma divindade, ou tem ligação com a própria terra. E a magia arcana, originalmente, ela vem de um outro plano de existência, a qual você consegue pegar a magia de lá e trazer pro mundo. E eu queria fazer um negócio que diferenciasse esse mundo dos outros. Então o que eu pensei? Vamos fazer que a magia ela não seja algo natural. A magia divina existia, perfeito, assim como existiam os deuses há um tempo antigo. Mas a magia arcana, ela é algo que não foi criado junto ao mundo. Ela surge no evento que eu botei chamado ali, evento conhecido como Ruptura. Acontece quando os mortais decidem matar um dos deuses, pra não precisar mais que quem abençoe eles com a magia divina, que eles possam pegar a magia pra si. Sim. Não preciso nem falar que isso é errado. E isso explodiu uma energia que o mundo não estava preparado para ter, conhecida como magia arcana. Então essa magia, ela envolve o mundo a partir de agora e modifica tanto o próprio mundo quanto as criaturas que vivem nele. Sim. Não só por a gente conseguir usar magia, mas como ela não existe, o mundo tem que se adaptar a isso. Então, isso traz 2 mecânicas muito interessantes. Uma que é a magia, a diferenciação da magia, né? A magia divina. Ela existe ainda, mesmo os deuses agora distantes quando isso acontece, né? Quando eles matam um dos deuses, que é o deus da esperança e da inocência, o nome é Aion, o nome dele. Quando a humanidade mata Aion e cria esse véu arcano que envolve o mundo, a magia divina começa a ficar meio estranha, porque os deuses não estão mais lá fisicamente. Mas ainda assim eles conseguem abençoar os seus devotos. Então, conforme você vai seguindo esse deus, se tornando mais próximo do que ele representa, a sua magia divina vai aumentando. E a magia arcana é diferente. Como ela está lá e você consegue utilizar dela, mesmo que mude o mundo, a mecânica é um pouco diferente. Você não precisa ter proximidade dos deuses. Você consegue amplificá-la ao custo de algo desse mundo. Porque você basicamente... Antes você tinha os deuses com quem você podia contar, onde você recebia a bênção. Diretamente, porque eles habitavam o mundo. Vocês conseguiam entrar diretamente com eles. Agora, eles foram tão tomados pela ganância que mataram Deus pra conseguir mais poder e perderam isso. Perderam, entre aspas, porque os devotos deles ainda recebem a bênção, ainda tem esses poderzinhos, mas que é uma coisa mais autônoma. Imagina o seguinte, os deuses ainda podem dar bênçãos, mesmo que distantes, mas eles não faziam como faziam antigamente, porque antes eles estavam aqui, eles abençoavam as pessoas, eles estavam junto com a humanidade, então era uma relação diferente. Embora ainda existam clérigos, paladinos, etc., eles não são, talvez, tão potentes quanto antigamente, e nem tão ligados aos deuses. Porque esse é o segundo ponto, que se puder descer só mais um pouquinho aí. Passar a parte dos deuses aí, tá ótimo. Os deuses, eu queria que eles se diferenciassem um pouco. Então, além de eles serem distantes e não interagirem mais com o mundo padrão,
os deuses aqui nesse cenário, eles não representam só fenômenos da natureza. Então você não vai ter, tipo, Zeus, deus dos raios, ou Poseidon, deus dos mares. Os deuses aqui, eles representam aspectos e sentimentos inseparáveis da própria humanidade. São as próprias emoções. As próprias emoções. Eu falo isso melhor quando a gente entrar na página dos deuses, mas eles são cristalizações divinas das próprias emoções tão fortes da humanidade. Porque eu acho que isso traz um tom muito diferente, porque entrelaça os dois, faz os dois serem uma relação tanto quanto independente um do outro. A humanidade precisa dos deuses para que eles canalizem essas emoções e consigam fazer isso se tornar algo aceitável, e os deuses precisam que a humanidade tenha essas emoções para se representarem. Sim. E, então, por exemplo, eu falei, existe o deus da esperança, existe o deus da ganância, etc. Eles têm suas próprias representações, né? Exatamente. Eu acho que em parte isso também relembra um pouco o conceito dos anéis de poder do Lanterna Verde, né? Que cada um... Lembra, sim, porque cada um representa uma emoção. Sim, aí cada um acaba sendo escolhido pela energia da emoção. É verdade, eu lembro bastante, não tinha pensado nisso. Em relação aos locais... É o que a gente falou, né? Um mundo que eu queria que a gente pudesse botar bastante coisa e ser bastante diferente. Salada mista. Efetivamente. E tem a parte aqui dos deuses, que eu botei se dividindo em 3 principais seções, que são as principais partes pra gente entender essa dinâmica deles, que são possivelmente o ponto mais importante desse cenário. Eles não são tão presentes, como eu falei, como por exemplo a mitologia grega, onde Zeus poderia aparecer. Eles estão separados desde o evento conhecido como a ruptura, que foi o que separou os deuses. Então, o primeiro que eu queria fazer é exatamente esse conceito. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que eles representassem as emoções da própria humanidade. E como eles já estão separados há muito tempo da gente, a gente só sabe as emoções que eles representam. A gente não tem uma religião escrita, não tem uma bíblia, por assim dizer. A gente não sabe os dogmas de cada um. A gente só sabe a associação ao Deus, mas que a gente não sabe necessariamente o que o Deus representa, o que ele faz e tal. Muito menos como eles são fisicamente, por exemplo. A gente consegue ter estátuas de Zeus no mundo real, mas... Entende? Sim. Entende. Mas aqui não. Aqui eles são representações dos nossos sentimentos. E, portanto, a única forma que a gente tem de se aproximar a eles é seguir esses sentimentos. Por isso que eu falo que a religião ela é subjetiva e interpretativa. Cada ser humano, cada mortal, cada culto que vá a esses deuses, entende neles os seus próprios reflexos. Então, eu acho que esse é o ponto pra mim mais interessante. A gente não tem uma representação física, a gente não tem os dogmas deles, a gente não tem, tipo assim, o caminho que eles pedem pra você seguir como se fosse uma bíblia, por assim dizer. Sim. É o que cada mortal acredita que seja a interpretação do próprio sentimento. Por isso que eu até falo, o mesmo Deus pode ser patrono de diversos caminhos. Porque, por exemplo, eu posso ver a guerra como parte do Deus da destruição, ou como parte do Deus da ganância, ou então como a parte até do Deus da esperança. Eu espero que um dia a gente vai conseguir vencer isso. E, portanto... Faz sentido. Eu acho que a gente até tinha conversado sobre esse tópico, né? Que às vezes uma situação acaba sendo representada por mais de um. Isso. Né? E tá tudo bem. Porque, exatamente como eu falei, eu queria que isso fosse um cenário onde você pudesse inventar muita coisa. Então, você ter essa possibilidade de ir brincando, talvez um personagem que não seja devoto necessariamente de um, mas que vá seguir um ideal, ele pode se encontrar no caminho de diferentes deuses. Eu só parei pra pensar agora na pior situação que o Eric conseguiria usar isso como argumento, tá ligado? Moleque, eu tenho muito medo. Eu sinto muito medo. Eu sinto muito medo como vocês vão trabalhar isso. Principalmente o Eric. E ele falou que quer fazer um personagem envolvido aos deuses. Então, assim, mano, eu tô com um calafrio aqui desde quem falou isso. Mano, que medo. Vai ser o sacerdote do quê? Sim. Vai ser meio loucura. E a segunda parte seria a origem desses deuses. Eles, diferente de ser aquele clássico, os deuses criaram a humanidade e, portanto, o mundo, como eles são representações dos próprios sentimentos dos humanos, eu achei que seria interessante fazer com que eles não tenham criado o mundo efetivamente. O mundo já existia. Eles apenas emergiram do sentimento. Isso. A humanidade e os deuses estão tão entrelaçadas que eles surgem juntos. Quando a humanidade surge, ela sente sentimentos... Sentimentos é foda, não? Ela experiencia sentimentos muito profundos. Assim como a gente tem sentimentos muito profundos. E desses sentimentos cristalizam-se esses deuses e fundam essas principais caminhos iniciais. E são o terceiro ponto, por assim dizer, que são os caminhos.
como eu falei, cada divindade representa um sentimento e, portanto, um caminho a ser seguido. Você pode ser, por exemplo, ser um devoto do Deus da Esperança, então você segue o caminho da esperança. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais você se conecta a essa emoção, quanto mais você se conecta ao, tipo assim, vivenciar essa emoção, mais próximo desse Deus você consegue chegar. Até o ponto onde pouquíssimos mortais, e até agora é reservado para alguns NPCs, mas quem sabe o que seus personagens podem fazer, se tornaram um arauto. O que é um arauto, Benji? O arauto é a pessoa que conseguiu completar 100% do caminho desse Deus. E, portanto, conseguiu ter uma revelação divina de fato. Ela conseguiu ter alguma conversa, alguma ligação real com aquele Deus, pegando poderes e uma posição que ela não conseguiria ter até então. E, além de só essa parada dos arautos, você ter um personagem que tenta se conectar a qualquer um dos deuses vai ser muito interessante. Sim, de fato. Cara, vamos lá. O Aion, o Deus da Esperança e Inocência. A gente tem o nosso panteão, ele é composto por 10 deuses, que cada deus representa ao menos 2 emoções. Eu tentei simplificar em 2, mas entenda que qualquer outra emoção que você achar que possa significar a esse deus pode ser tomada. Sim. O primeiro e o possível mais importante ou mais enigmático, de fato, é Anion. Como você falou, a gente já fez aqui, o deus da esperança e da inocência. Ele era o deus que mais se importava com a humanidade, e é quem foi morto efetivamente por ela, a fim de conseguir fazer o evento da ruptura e pegar a magia arcana. Eu tentei fazer sempre o nome dele, uma alcunha, então, por exemplo, ele é a brasa que resiste. Por quê? Naquela quesito de a esperança nunca morre, mesmo depois da humanidade ter matado, o seu caminho e os seus devotos ainda estão ali. O que traz, tipo, um puro questionamento ao mundo. Tipo, como isso é possível? Porque querendo ou não, como você deixou claro, os deuses, eles propriamente dito, não são seres físicos, vamos dizer assim. Eles criaram uma forma deles, Certo. eles criaram uma forma física deles, mas que eles não necessariamente são vivos, são seres De carne e físicos. osso, né? Não são carne e osso. Então, querendo ou não, eles podem ter matado o Aion, mas que facilmente ele poderia, ter a consciência dele, ou ter, uma coisa meio metafísica de que, a consciência e a existência dele ainda estão intactos, só que a forma física dele ainda tem que ser restituída. Caralho, que ideia, cara. Isso é um plot muito bom, cara. Parabéns. Tô pensando nisso, da piada. E eu também tentei botar, uma citação que explica um pouquinho de qual que é esse deus. Depois disso, a gente tem Eniria, que é a deusa da criação e do potencial. Entenda ela como eu falei, a mãe das ideias. Quando uma ideia brota na sua mente, quando você tenta ser criativo de alguma forma, quando você tenta fazer algo surgir, ou imaginar o potencial que essa coisa pode ter, a evolução, o crescimento, é essa deusa que a gente está pensando. Certo. E Kaelo. Kaelo, esse é um deus maneiro. Quando eu penso na humanidade, a gente tem que pensar que não só temos sentimentos positivos, como esperança, criação, potencial. Efetivamente, a humanidade é uma raça destrutiva. Mesmo que apenas não por maldade pura, por assim dizemos. Não. Automaticamente nós temos características destrutivas e violentas. Sim, Só que eu acho que não só disso viveria. Por isso que eu falo, ele é o deus da destruição e da recordação. É aquele que destrói as coisas, leva as pessoas a destruírem algo, mas guardar aquilo na memória do que um dia já foi. Porque eu acho que nem só destruir, por exemplo, como eu falo aqui, ele é quem recolhe os ecos e os guarda. Ele não destrói por crueldade, mas porque todo fim carrega uma lembrança. E tudo que existe tem que chegar a um fim um dia. Justo. Coisas naturais. Não, isso é fato. Tudo em algum momento termina. Exato. Então ele é esse deus, o deus não somente da destruição, dos fins, dos finais, dos encerramentos, e que guarda a recordação disso. Depois disso a gente tem Nisara, que é uma das minhas preferidas aqui. Ela é a deusa do conhecimento e dos segredos.
naquela pegada meio, tipo, a dualidade do conhecimento, né? Que às vezes é melhor você saber algo, às vezes é melhor você esconder esse conhecimento. Sim, aquele significado da frase, às vezes, ignorância é uma bênção, tá ligado? Exato. Mas às vezes é muito mais importante que você tenha informação. E às vezes é importante que você tenha e não compartilhe essa informação. Sim. Então ela representa essa dualidade. Tanto o saber quanto os segredos. Uhum. E aí, Veira, a deusa dos desejos e sonhos, a musa das miragens. Isso é isso. foda. Cara, essas alcunhas estão maneiras. Estão muito boas. Enfim, Veira, ela é a deusa que representa os desejos e os sonhos. Não só desejos tipo, eu desejo muito que algo aconteça. E não um sonho tipo, eu sonho que um dia eu vá ficar rico. Não, é literalmente desejos e sonhos. A pessoa tem uma ambição, que é o desejo dela, e meio que vira o devoto dela, do tipo, achando que isso deve impulsionar o sonho dela, alguma coisa Perfeito. assim. Como eu falei aqui, é o querer que move e consome. Uhum. O que isso quer dizer? É quando a gente tem um sonho, uma ambição, quando a gente quer algo, talvez por ganância ou por puro necessidade, é ela que está nos abençoando, é ela que vai fazer com que a gente consiga ter a força necessária para ir atrás disso. Uhum. Então, é porque eu falei, não lembra, isso não existe tipo essa parada de Deus ruim, Deus mal, Deus assim. Todos Não. a gente tem essa parada. Porque querendo ou não, em alguns aspectos, na vida real, o conceito de bem e mal é também subjetivo Perfeito. da realidade da E pessoa. é isso que eu queria trabalhar em todo esse cenário e nesse conceito. Então, por exemplo, é o que eu falo. Segui-la é viver entre o desejo ardente e a ilusão onírica. Entre esse desejo de você ter algo ou a ilusão de você achar que aquilo é o necessário, quando às vezes não necessariamente é. Uhum. Então ela fica nessa dualidade também. Drael. Esse é um cara que eu gosto bastante. Deus da paixão e do sacrifício. Ele fogo também que traz queima um os pouco mortais. desse ideal de você alcançar algo. Uhum. Mas ele é pelo fator de, tipo, o que você está disposto a sacrificar. As coisas não vêm de graça. A maioria das vezes. Ele é, de certo modo, uma coisa mais intensa, né? Porque Isso, exatamente. Porque, pelo que você fala, o que você tá disposto a sacrificar por aquilo, o quanto que você quer aquilo. A Veira, em Isso. relação a essa questão, já é mais uma coisa do tipo, você vai no seu tempo que você vai alcançar. Isso. Parece aquela corrida da tartaruga pra lebre, tá Boa. ligado? A melhor analogia que eu posso fazer é que Veira é a força que você tem pra sonhar e pra alcançar aquilo. Uhum. Drael é tipo o quanto você coloca naquilo, a sua paixão, o quanto você sacrifica, o quanto você idealiza aquilo a ponto de conseguir correr atrás. Saquei. Depois, Sera. Ela é uma deusa que eu tive muita dificuldade pra fazer originalmente. Porque é difícil você fazer uma deusa da ordem da segurança sem ficar algo, tipo, só completamente estrito, efetivamente. Não sei se você Sim, concorda com isso. Não, eu concordo, porque querendo ou não, quando você imagina uma coisa de ordem, essas coisas, você logo pensa do tipo, uma coisa meio Atena. Às vezes eu genuinamente esqueci o nome da deusa agora, mas é aquela da balança da justiça, sabe? Que Sim. fica segurando a balança. Sim, Caralho. Bateu branco. Fugiu, A gente assim. vai lembrar e a gente coloca isso depois. A gente coloca depois aí. Mas que tipo, porque tem sempre essa ideia de que, tipo, porra, você, quando você quer ser uma deusa da justiça, você tem que ser justa, independente de ser bom ou ruim. E eu acho que, querendo ou não, na história vai ser meio que desse aspecto, porque você quer que seja uma coisa justa. Ou seja uma coisa justa. Mas o que é justo, de fato, sabe? Perfeito. E ela é a deusa que traz isso, né? Como eu falo, é a mão que organiza e a muralha que contém. Ela traz tanto a liberdade quanto a segurança. E a segurança, a gente sabe que às vezes vem na mão de uma renúncia. Sim. Então ela fica nessa dualidade, realmente. Por exemplo, a disciplina, o equilíbrio. Mas, por exemplo, às vezes pela segurança. Tipo, às vezes você tem que abdicar de alguma coisa da ordem pra conseguir a segurança. Às vezes abdicar da segurança pra você obter a ordem. Mas é justamente... Não existe como você ter só ordem e sem caos, e do mesmo jeito você não pode viver num local só com caos e sem ordem. Perfeito. Querendo ou não, precisa desse equilíbrio. É o que a gente sempre acaba vendo em cenários de filme que mexem com esse aspecto, sabe? Perfeito, perfeito. Dagon, esse é o meu queridinho, porque... Eco das feridas, É. essa... Por quê? Quando eu tava fazendo os deuses de cenário,
eu já presumi que eu teria que fazer sentimentos negativos. Uhum. E no todo o resto eu não queria associar 100% a algo negativo. Por exemplo, Berion, que é o da destruição. Não, Berion é esse. Kaelor, que é o da destruição. Sim. Perdão. Kaelor. Eu não queria que a destruição fosse algo necessariamente negativo. Como eu falei, todas as coisas chegam ao fim. É uma Sim. coisa natural. Sim. Por exemplo, uma deusa que a gente falou dos desejos, da ganância e tal, ela pega essa parada, não são necessariamente negativas. Às vezes a gente precisa de uma ganância necessária pra conseguir uma coisa, a gente precisa ter uma ambição. Sim. Kaelor, ele representa o ressentimento, o desespero, a raiva. Sentimentos que, embora naturais, acabam trazendo pontos negativos tanto pra gente quanto as pessoas que são afetadas por esses sentimentos nossos. O Berion, ele já é mais essa coisa do ressentimento, né? Isso. Da falta do fazer. Isso. Da falta do fazer, da raiva do que foi tirado, entendeu? Desse tipo de coisa. E era meio difícil fazer isso sem que ele fosse só um deus maligno, por assim dizer. Porque quando você para pra pensar, um deus de ressentimento e desespero, de dois uma. Ou é uma pessoa extremamente vingativa, que é extremamente vingativa, que seria, sei lá, um cara mal pra caralho. Exato. Ou você vê um desespero e ressentimento, é uma pessoa, sei lá, meio que patética, tá ligado? Sim. E eu não queria que esse fosse o caso, porque eu acho que é muito simplório a gente conseguir reduzir sentimentos a isso. Então o que eu fiz? A gente vai explorar isso um pouquinho depois na log geral do cenário, mas quando os deuses surgiram também os primeiros demônios e criaturas malignas, por assim dizer. Enquanto os deuses pensavam só os sentimentos positivos, os demônios se apresentavam os negativos. Só que eles estavam causando um caos muito absurdo por todo mundo. E acabou causando uma batalha diretamente entre eles e os deuses, a qual os deuses saíram vitoriosos e conseguiram selar os demônios. Depois disso, esse foi o deus que, diferente de todos os outros, entendeu? A humanidade tem esses sentimentos. Não faz sentido a gente tentar tirá-los ou bani-los também. Então, ele se sacrificou e aceitou se submeter a ser o representante desses sentimentos ruins para conseguir ajudar tanto a humanidade a entendê-los, quanto a superá-los, ou até utilizá-los quando necessário. Então ele de fato sacrificou a própria imagem para que as pessoas consigam entender que há sentimentos negativos. E aceitar que, querendo ou não, tem alguém que represente isso e que é uma coisa que você vivencia. Isso, exatamente. Caralho. Nossa, coitado. Eu até falei assim, não é um vilão, tem até não é um vilão. Deixando claro. Não um vilão, mas o guardião da verdade interior. Essa frase ficou muito boa. Obrigado. Essa frase ficou muito boa. Obrigado. Aqui, ó, quando eu falo, ele entende que eles fazem parte de todos nós e podem ser tanto úteis quanto destrutivos. Porque de fato são. Sim. Depois temos Vir, que é o deus da celebração e da coragem. Ele é o que eu chamo de, tipo, aproveitar a vida. É um Dionísio da vida. Um Dionísio, boa representação. É o deus das festividades, da celebração e da coragem. Não só coragem de guerreiro, nem só celebrações como, porra, bebedeira. Entendeu? É tipo, você celebrar que a vida existe, você celebrar que isso vai continuar, que você está aqui vivo. Você tem coragem de obter seus objetivos, você tem coragem de, chegar naquela pessoa, perder a vergonha de falar alguma coisa. E ele está aqui todo momento que você aproveita e você enxerga que, tipo, a vida é boa. Sim. Eu acho que entra um pouco no que a gente tava fazendo a diferença do Kaelor com o Berion. Porque nesse caso, o Berion, por mais que ele seja a ideia do sentimento negativo, de que ele aceitou ser a representação do sentimento negativo pra você mostrar que, tipo, tem coisas negativas que você acaba tendo que vivenciar pra você viver. Isso, aceitar, às vezes ignorá-los, às vezes aceitá-los e, tipo, às vezes utilizar deles fazem parte. Exato. Agora, o Vir, ele já é meio que o contrário do Berion, vamos dizer assim. Porque, como você falou, às vezes a pessoa ela é fechada, às vezes ela não sabe propriamente aceitar o que a vida tem pra dar, sabe? Certo. Aí ele vai e mostra do tipo, temos muita coisa pra fazer, você não pode ficar só parado. Exatamente. Vai fazer tal coisa que você queria, vai viver e tal. Realmente, eu achei muito interessante essa montagem que você fez, porque realmente, volta e meia, dá pra você fazer um contraste entre um deus com o outro, mas não necessariamente os mesmos, sabe? Em vários cenários, então, até juntar eles. Esse era o objetivo efetivo. E aí, pra terminar, temos Velora, que é a deusa da mudança e da curiosidade.
Ela é a deusa que atualmente é associada como a deusa dos mares, a famosa. Aham. E ela é exatamente isso, é o fluxo constante, né? É você, em um momento, pensar algo, em um momento você ser outra coisa. Em um momento você poder mudar, você poder ter a curiosidade de observar novos ideais, novas ideias, entender que as suas às vezes podem estar erradas ou tentar convencer que os outros mudem. Uhum. É esse sentimento que traz a curiosidade, ora abundância, ora escassez, ora o momento que você tem certeza, ora o momento de incerteza, entendeu? E que, como falam, segui-la é abraçar a impermanência, saber que tudo vai mudar. E ser um salto desconhecido com olhos abertos. Às vezes é bom você conseguir fazer uma mudança, às vezes você não quer que essa mudança venha logo. Isso é totalmente natural, eu acredito. Porque querendo ou não, nem sempre toda mudança é bem-vinda. Nem sempre, de fato, as mudanças, quando elas são causadas, elas têm um choque muito forte no momento. Isso. Perfeito. As pessoas sofrem com... As pessoas, às vezes, elas não têm tanta noção que a mudança às vezes, não necessariamente uma mudança é pelo melhor, mas também não necessariamente o que você quer que é o melhor, às vezes não está no que você era antes. Exato. Então você precisa estar realmente com a mente e os olhos abertos, como você falou, que é o conceito da Veloura. Isso. E agora, antes da gente introduzir os locais principais, né, os 11 principais reinos e alguns ambientes mágicos e tal que eu separei, foi um tempinho pensando. Eu queria só dar uma pequena explicação de um ponto importante do nosso cenário. Caeres, ela tem uma timeline dividida em 3 principais pontos. Primeiro, chamado de Era dos Deuses, que acontece enquanto os deuses ainda viviam entre nós. Todo esse período que a gente apresentou dos deuses surgirem, dessa luta com os demônios que eu falei, todos esses pontos, eles surgem nesse primeiro período, onde o mundo ele nasce tanto as criaturas humanas, elfos, os deuses, enfim. Depois disso, quando acontece a ruptura, a magia explode e causa um caos absurdo, gerando a Era dos Monstros, porque foram os primeiros monstros que conseguiram existir efetivamente com a magia mutando as criaturas que existiam lá, e onde a humanidade, depois de destruída, não conseguiu se reerguer por um bom tempo enquanto essas ameaças vinham surgindo. Depois disso, a humanidade consegue reverter a situação e gera a Era dos Heróis, que é a Era atual, a Era onde nós fazemos parte das nossas aventuras atuais, e a parte onde efetivamente a humanidade consegue se reestruturar e consegue criar esses heróis famosos e aventureiros como os que acompanhamos no Lágrima das Profundezas, nossa campanha de aventura pirata. Boa. Então, algumas cidades que foram construídas antes, durante o período dos deuses, durante o período dos monstros ou até durante o período atual. Então, é bom a gente citar. A primeira cidade é Mistras. Mistras é a cidade humana, principalmente. A principal população dela é humanos e gnomos, embora ela seja sempre aberta por todas as raças. Como eu falei, eu quero que vocês sejam muito livres. André, eu quero fazer um, meio orc e steampunk, aqui. Não vou repreender vocês por fazer personagens de raças diferentes em locais diferentes. Mas esse é o principal ponto que a gente tem que entender dessa cidade. É aquela cidade meio steampunk, meio pra quem conhece, um negócio meio... Como é de Arcane, esqueci o nome, Hextech. Onde você mistura a tecnologia com a magia, entendeu? Então, grandes construções, artífices, magos, escolas de magia num quesito meio... Tipo assim, universidade de treinos, etc. E é essa cidade com essa temática, onde a inovação é o principal. É uma cidade que cresce muito, até porque humanos, comparados às outras raças, têm uma perspectiva curta. Então as inovações deles têm que ser tratadas de maneira mais interessante. Eu tenho certeza que a gente vai em algum momento conhecer uma pessoa que é vidrada na ideia de viver pra sempre. Eu tenho certeza. Sim. Cara, você tá como um chutes hoje em dia. Porra, amém! Enfim, e Mistras, então, é, por exemplo, a capital mais rica, por conta dessas inovações absurdas de magia e tecnologia que a gente tem. Sim. Como eu falei, é uma cidade principalmente humana e gnoma, e que tem crescido muito nesses últimos tempos. A história de fundação dessa cidade é uma que eu mais gostei de escrever, que ela surge depois de um evento conhecido como a Guerra das Promessas Quebradas. Essa guerra aconteceu quando 2 príncipes de reinos rivais eram amantes. Ué. E... Tá, não, tá. Eles eram amantes, não no quesito tipo amante de tipo, trair o marido, tipo Ah, amante não, tipo tá. interesse romântico. Saquei. Eles eram um interesse romântico. Aham. Só que eles nunca poderiam estar juntos devido a essa rivalidade dos 2 reinos que antes existiam. Só que, eventualmente, eles realmente
se apaixonam e tentam começar um relacionamento. E que por um tempo funcionou. Até que, em um momento de traição, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu nessa traição, não sabe se foi romântica, não sabe se foi por ideais, não sabe o motivo efetivo, eles tiveram que se separar. Essa separação gerou o efetivo início da guerra que já estava sendo prometida durante essas duas facções rivais. Só que durante essa guerra, os dois se encontram em um campo de batalha e, conhecendo muito bem o estilo de luto, os posicionamentos, enfim, um do outro, as intenções, acabam acertando um golpe fatal um no outro, se matando juntos. Nesse momento, eles percebem que, como a vida já está acabando, eles podem se perdoar uma última vez. E vendo essa demonstração de amor... Não, obrigado. Os soldados e outros principais combatentes dessa cidade entendem que a guerra não é uma opção, porque nem eles viam mais sentido nisso no final. Então eles aceitam a paz e fundam essa nova cidade de inovação sobre esse campo de batalha e sobre esses dois amantes que encerraram a guerra. Caralho, rapaz. Tu pensou muito bem nisso Mano, aí. eu sou bom de escrever coisa. É muito bom mesmo. Enfim, Shingen, que é o segundo maior reino desse cenário, é o nosso Japão feudal, por assim dizer. Nesse momento, vocês já sabem, a gente é um bando de nerdola aqui na Quest. Ah, claro. Então, a gente tem que ter um lugar que vai ter, porra, referência a anime, vai ter a katana, vai ter o samurai, e é aqui. Ah, se não tivesse aí mesmo que daria errado. É, exato, exatamente. E a história da cidade é muito interessante, porque ela é fundada por um herói, Ishiro, o nome, que ele subjugou os Onis que viviam naquela região. Sujeiro. Não, Ishiro. Não é esse. Podia ser, mas não. Ia ser do caralho se fosse, mas não é. Enfim, ele subjuga os Onis dessa cidade e, de fato, cria uma cidade próspera, com a ajuda dos primeiros deuses. Essa é uma cidade que surgiu na época dos deuses, principalmente ensinada por Sera, a deusa da ordem. Então é por isso que a gente tem uma sociedade muito rígida, com castas sociais, com uma sociedade hierarquizada, uma cidade militarizada, com o exército Koi, que é o exército dos samurais. Entendeu? Então é uma tanto homenagem aos deuses que auxiliaram, quanto a forma que eles conheceram. E é uma cidade predominantemente de elfos. Nossa, que clichê. Tu acha clichê elfo samurai, pô? Eu achei do caralho. Assim, não digo que é totalmente clichê, porque convenhamos. Elfo, quando a gente pensa em elfo, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Ranger, tá ligado? Exato. Mas aí quando você faz aquela conexão do tipo, elfo com samurai, com coisa de honra, com... Ah, tá, faz sentido, né? Okay, acontece. Acontece, ok, gente. Não dá pra ganhar todas. Não, de boa. Terceira cidade... Vanaheim tá... Vanaheim. A Vanaheim tá me chamando... É uma cidade muito interessante, porque ela surge no final da Era dos Monstros. É o surgimento dessa cidade que cria a Era dos Heróis. O que acontecia? Existia esse grande dragão, Vana'ir. Era o maior dragão bestial que existia, ele, dominava tudo, causava o caos. E a humanidade, cansada de sofrer nas mãos, tanto dos monstros, mas, esse era o principal ameaça, o maior monstro que tinha. Então, alguns heróis vão lá e derrotam esse monstro, fundando uma cidade em cima do seu corpo. Então, a gente consegue ver que existe o esqueleto desse dragão, que foi fundado uma cidade, um reino em volta. Então, o que ele representa? Representa, tipo assim, os últimos esforços da humanidade que conseguiram subjugar até o pior dos monstros. E aí, descendo, a gente tem Yargur. Yargur é uma cidade muito interessante, ela tem essa pegada meio árabe mesmo, bagulho meio Aladdin, tá ligado? Foi a primeira coisa que eu pensei. A Arabian Nights fica tocando, tá ligado, de fundo. E ela surge quando um herói, que foi um isolado, tinha sido meio que isolado, meio... Banido, obrigado, de outro reino, ele vai para o deserto de Amir, que é uma região que a gente vai ver daqui a pouco, e subjuga os gênios que existiam naquela região. E utiliza os desejos desses gênios para poder fundar um reino livre para si e para as outras pessoas. Os 3 desejos que ele faz é uma fonte inesgotável de água no deserto, que convenhamos que é muito importante, né, para você ter um reino. O segundo é proteção para a cidade. Então, as areias que estavam no deserto e circundam essa cidade formam uma barreira viva, que só deixa aqueles autorizados a passar entrarem para que não ocorram ataques, não ocorram esse tipo de coisa. E a terceira é que nenhum outro tirano pudesse governar isso. Então, de fato, o trono dessa cidade é encantado a fim de não permitir que nenhum tirano consiga se sentar nele. Tá, nenhuma pessoa que é tirano. Isso.
Não, só porque, é porque eu que interpretei errado. Porque você falou nenhum outro tirano. Que eu já... Ah, eu acho que eu falei errado. Nenhum tirano, ponto. Aham. Não, só pensei nisso. Porque aí... Mas aí como é que eles fazem pra escalar se o rei morrer ou algo do tipo? Então, eles têm, se não me engano, é por votação popular, a qual as pessoas podem se candidatar, entender suas ideias, apresentar seus feitos, e a votação é feita. E se a pessoa não consegue sentar no trono durante a cerimônia, percebe que o cara é um tirano e faz de novo. Porra, válido. Acho válido. Isso. Shorgel. Shorgel, essa é uma cidade muito interessante, porque ela, diferente dos outros, ela não surge com um evento histórico absurdo, de criação, de gente que subjugou, heróis. Ela surge como um entreposto comercial. A gente consegue ver aqui no mapa que ela tem uma posição entre o mar e entre o continente. Então é um momento é uma posição importante quando você está tratando rotas comerciais e rotas de passeio, assim, que você consegue fazer para transportar coisas e pessoas. Ela então começa como uma cidade, um entreposto comercial pequeno que vai crescendo e se tornando cada vez mais rico de acordo com as pessoas que vão chegando lá, formando uma aristocracia que governa essa cidade e traz um tom meio bucólico, meio festejante pra ela. Ela é muito conhecida pelo festival que eu acho que eu comentei com você, de máscaras que existem lá, um festival que dura uma semana, tipo quase um carnaval aqui pra gente, só que meio nessa pegada de festas e tal, mas num negócio meio Europa, Veneza, sabe? Um negócio que é focado mais pra comércio, mas também tem esse negócio cultural, de fato. E, recentemente, muitas coisas têm acontecido. O surgimento de um culto estranho tá aparecendo lá. Boatos sobre a aristocracia, que aparentemente não é o que necessariamente é. Esse é, tipo, é um lugar que a gente vai fazer aquelas paradas mais de investigaçãozaça, tá ligado? Aquelas estipulações... É. Nossa, é aquele momento que eu vou jogar detetive na vida real dentro do RPG. Basicamente. The Storm. Minha cidade preferida, não tem como. Eu tenho certeza. Nossa, essa coisa bem no ar. Essa é a principal parada da cidade. Essa é uma cidade no ar, de estilo gótico, de clima pesado. O que acontece? Essa foi a cidade onde a humanidade matou o Agnum, Deus da Esperança. E esse foi o centro onde a merda explodiu e a magia ficou instável e as coisas começaram a dar errado. E, portanto, ela é alvo de uma maldição que perdura até hoje. Uma névoa estranha sobrevoa a cidade e sempre à noite lá, como se a esperança lá não existisse mais. Essa é a parada. Só que as pessoas de lá conseguiram compreender que isso faz parte tanto da história delas quanto do resto do mundo. Então elas começaram a aprender a viver nessa tipo de cidade. Então, pra quem são fãs, é um negócio meio Bloodborne, Yarnan, tá ligado? Um negócio meio amaldiçoado, com uns bagulho meio estranhos surgindo lá, mas que as pessoas, diferente de lá, as pessoas conseguem tentar viver de alguma forma. Porra. Jotunheim. Jotunheim. Nome copiado da mitologia, infelizmente não tive total criatividade, mas é a fortaleza gigante. Ela se localiza no meio do Ártico, entre o Ártico e uma cordilheira de montanhas que existe e separa ela do resto do continente. Ela surge quando os gigantes, após desaprovarem a atitude da humanidade de matar o deus, se isolam do resto do mundo, ficando num ponto mais recolhido, efetivamente. Eles têm uma parada meio viking, tá ligado? Um negócio meio de honra por batalha. Aquela coisa bem, tipo... Terra dos Titãs, né? Dos Titãs de Gelo. Terra dos Titãs, exatamente. É realmente inspirada nessa parte da mitologia e nessa parada meio viking. Então, eles também carregam uma cicatriz, uma ferida meio assim por terem abandonado o resto do mundo no período mais difícil. Então eles são uma sociedade guerreira e focada na honra. Então eles tentam fazer os feitos lá repercutirem. Saquei. Existem dois tipos, né? Porque os gigantes não são uma raça jogável. Mas os Goliaths, que são meio gigantes, são. Então, o que eles entendem? Que os Goliaths são gigantes impuros. E, portanto, não são pertencentes à sociedade só por nascerem lá. Então, os Goliaths são encorajados a viajar ao continente, fazer feitos heróicos e então retornar de volta para essa cidade para obter a honra de guerreiros lá. Diferente de Caragdum. Caragdum é a fortaleza anã do continente. Os anões foram os primeiros a entender que, tipo, alguém tinha que lidar com as ameaças do mundo. Já que os deuses não estão mais aqui, que a gente não sabe até que ponto isso vai virar, a gente tem que fazer alguma coisa contra. Então as famílias que eram rivais, clãs, inimigos e tal, se juntam no mesmo estandarte para combater o caos e os monstros, etc. Fundando essa cidade, que é uma fortaleza no estilo mais clássico medieval possível, tá ligado? Reinos e etc. Torres, castelos, magos, cortes, etc. E fundam essa estética medieval clássica que tem qualquer mundo de RPG, né?
A terrinha do Duran. Atlantis, terrinha do nosso querido Jinbe, personagem do jogador Pedro Duran, membro da Quest, que inclusive me complicou, sabia, Benji? Porque eu não pensei que... isso é um ponto em comum, todos esses lugares estavam meio que em paz até recentemente. Até que a humanidade, principalmente no reino de Mistras, decidiu invadir Atlantis, que é a terra dos tritões. Isso não era pra acontecer. Mas como o Jinbe colocou isso no backstory dele, eu tive que botar no mundo também. Então, aparentemente, tá pra começar uma guerra. Vocês podem agradecer o Pedro por isso. E essa cidade é muito interessante porque ela é uma cidade anfíbia. Ela mistura tanto elementos debaixo d'água quanto elementos pra cima d'água. Ela é construída principalmente dessa capital que vocês estão na imagem e de ilhas satélites que vivem em torno. A capital é governada pela Imperatriz, as ilhas por cada capitão de cada uma dessas ilhas. Depois temos Ignor, que é uma cidade inspirada na Grécia Antiga, né, uma polis, efetivamente, por assim dizer. E ela surge quando a humanidade redescobre os demônios antigos que existiam nesse mundo, e acabando por libertá-los, talvez por acidente, talvez por querer obter o poder deles de novo, alguma forma que a gente não sabe exatamente o motivo, mas que acabam libertando e eles acabam causando um caos novo. Também que você tinha me dito antes que essa foi a cidade que teve a primeira guerra entre os demônios contra os deuses. E também meio que de fato, o berço... De fato não, entre aspas, assim, o berço do primeiro Tiflin, né, que foi desenvolvendo, assim, criando os Tiflins. Isso, depois dessa invasão de demônios, começaram a surgir os Tiflins, né, que são essa raça de D&D meio mista entre demônios e humanos. E agora eles vivem nessa cidade, guardando os portais do inferno, quando eles conseguiram selar os demônios de novo. E vivem nessa cidade com temática meio greco-romana antiga. Trigal é a cidade dos Halflings, meio hobbit, assimzão, realmente, é uma raça meio inspirada. Sim. E, portanto, eu acabei me inspirando um pouquinho no Condado de Senhor dos Anéis, que eu acho que é uma puta representação do que essa raça tem pra apresentar. Não, o ambiente é maravilhoso. Exato. E aí a única diferenciação que eu falei que eu não vou botar, tipo, em sendo 100% só rupestres, assim, tipo, rurais, tá ligado? Então eles têm esse bagulho meio de um local de proteção, porque eles ficam próximos dessa floresta que tá até aqui embaixo, que representa uma floresta arcana com monstros, magia arcana, cortes féricas, etc, esse bagulho todo. Então eles têm que ter alguma força de defesa, que são esse esquadrão de batedores, patrulheiros, rangers e druidas que estão lá. O Santuário do Berço dos Dragões é um lugar curioso. Como eu falei, o mundo era dominado por monstros, uma parte dessa timeline. Até que os humanos matam o Rei do Dragão e fundam Vanaheim. Depois desse ponto, os dragões têm que se adaptar, a maioria dos monstros, à existência da humanidade de volta como uma ameaça, que até então não eram. Mas a partir desse momento viram a ser, e os dragões entendem, a partir de um determinado ponto, que essa guerra infinita contra os humanos e contra os mortais não vai resultar em muita coisa, eles só vão se acabar se matando. Então eles oferecem um acordo de paz, que todos os reinos até então aceitam, e agora os humanos quebraram, né, atacando Atlantis, e fundam o Santuário Berço dos Dragões, que é uma ilha isolada na parte norte do mundo, onde os dragões conseguem ir lá pra ter seus filhotes, cuidar dos negócios, se reproduzir, e ele tem diversos ambientes mágicos encantados pra cada tipo de dragão ter, tipo, o melhor ambiente possível, tá ligado? E lá, tipo assim, um lugar meio restrito assim, só entra quem os dragões permitem, alguns estudiosos, alguns, tipo... alguns conhecidos, o Arlok vezes... de dragão, tá ligado? Tipo, o dragão é o patrono do Arlok, o Arlok pode entrar. Às vezes a pessoa faz um pacto e tal. Exato. E aí as pessoas podem entrar. Depois disso a gente tem os 3 principais biomas, né? Que é a floresta de Millard, que eu falei que é uma floresta mágica com vários monstros e criaturas féricas. Ela particularmente protege, entre aspas, assim, Trigal e tal, né? Isso, exatamente. E fica nessa relação com o resto da cidade, porque, tipo, ela tanto tem bestas normais, quanto criaturas, enfim, animais comuns, quanto criaturas afetadas pela magia. As próprias criaturas féricas, os monstros que a gente consegue imaginar nessa relação. O deserto de Amir, que é próximo de Yargur, como eu falei, Yargur, né, é um oásis que acontece nesse deserto. E que esse deserto é completamente inóspito, como um puta deserto assim mesmo. E em si é dominado por tribos bárbaras ou... esqueci o nome. Móveis, não é móveis, Como assim? de viajantes, enfim, tribos de viajantes que ficam lá vivendo e tentando sobreviver como podem nesse deserto. Depois a gente tem o Ártico de Niflheim, que é próximo a Jotunheim, como eu tinha falado, onde eles se instalaram. Um lugar de frio extremo, onde as populações vivem pouco, existem alguns monstros, mas, tipo... é um lugar muito misterioso e pouco explorado, efetivamente. E aí a gente pode ir pra última página efetiva, que são os pontos gerais do cenário, demais pontos.
A gente começa com os planos de existência, né? Primeiro o plano material, que é onde a maioria das aventuras acontece, e o plano arcano, que cobre esse mundo material, a parte que eu falei da ruptura, que os humanos matam os deuses, e dessa energia surge esse plano que separa até os humanos dos deuses, correto? Sim. A gente começa com o plano astral, que foi por conta da Fel, basicamente. Eu nunca pensei em fazer algo envolvendo esse plano, mas como a Fel fez a personagem Noxima, que veio de lá, a gente tem que trabalhar um pouquinho de como isso pode ter surgido. Em um plano de pessoas que foram banidas ou se afastaram de alguma forma do plano material, depois da ruptura. A gente não sabe como eles fugiram, a gente não sabe como isso mutou eles de alguma forma a virarem esses elfos astrais. Mas eles estão lá isolados e dificilmente conseguem voltar para o plano material, como foi o caso da Noxima. Depois a gente tem os infernos, já falei um pouquinho, né? Funcionados pelos deuses, depois que invadiram, depois selados pelos humanos, mas são um local de selamento e de... tipo assim, para onde os demônios foram banidos depois dessa guerra contra os deuses, depois dessa luta contra a humanidade de novo. E para terminar os planos externos, a gente tem o plano celestial, que é o plano dos deuses, das criaturas divinas como anjos, etc., que está inacessável desde a ruptura. Os deuses foram embora, trancaram esse plano, e as humanidades não têm mais conexão direta, a não ser naquele caso dos caminhos que você consegue ter uma bênção ou quando você consegue ser um arauto. Sim. E de vez em quando aparecem algumas coisas de lá, tipo um anjo aparece e tal, um negócio meio estranho, mas tipo, é um caso extremamente raro sempre. Depois a gente tem os planos que eu chamei de planos internos, por assim dizer, que são os planos que coabitam entre o plano de existência padrão. Os planos elementais estão principalmente ligados a esses pontos naturais, principalmente ao deserto, né, onde existiam gênios e esses seres elementais que o primeiro rei de Argur conseguiu subjugar. O plano férico está na cidade, como eu comentei, então as cortes féricas estão lá, né, são as 4 cortes, que são um negócio meio de D&D, que é a corte do verão, outono, primavera e inverno, a qual elas governam efetivamente as estações. Elas têm uma política completamente à parte, que é muito difícil de explicar, isso vale, tipo assim, explorar uma aventura à parte só pra entender. Mas tem a própria política à parte, a própria negociação à parte, um negócio meio estranho, mas elas se encontram nessa floresta de Millard e tentam agora entender a dinâmica do mundo. E pra terminar o plano sombrio, que surge exatamente dessa maldição que acontece em Dunstorn, como eu falei, que é a cidade onde os humanos matam um deus. Então, esse negócio meio sombrio e etc. Depois disso, a gente tem um ponto interessante, que é o Eclipse Etéreo. É um evento que acontece de vez em quando nesse mundo, onde a fragilidade desse linear entre os planos se fragmenta, por assim dizer. Então, esse é o ponto. Acontece a cada 50 anos, eu acho que eu botei. Cada 10 anos, perdão. É porque era 50, só que eu falei, essa porra vai ser um pouco mais frequente. Cada 10 anos. E que algumas criaturas de outros planos podem tentar passar pro nosso, e algumas criaturas do nosso plano podem tentar encontrar os outros planos de existência. Entendi. Então, isso aqui, por exemplo, uma puta história de aventura, vai acontecer isso aqui, tem que geral se preparar, tá ligado? É um negócio muito interessante. Outro ponto muito foda são as ruínas emergentes. As ruínas emergentes são ruínas da civilização pré-deuses. Digo, da civilização onde a humanidade ainda estava com os deuses, né? Na época dos deuses, foi isso que eu quis dizer. E que tem ressurgido recentemente através de locais estranhos que a gente não consegue entender muito bem, mas, tipo, por exemplo, umas delas ressurgiram tanto no deserto quanto no Ártico, e durante, tipo assim, no meio de cidades, e então a gente tem que ficar nessa parada de ir explorando elas pra tentar descobrir alguma coisa sobre os deuses e sobre a civilização que existia antigamente, que a gente não tem muito registro. E alguns conflitos atuais que eu achei importante da gente trabalhar, né? O próprio ataque humano Atlante, graças ao Pedro Duran que criou essa história, acabou encerrando uma época de paz que existia no mundo, então tá pra estourar uma guerra. É curioso, a única coisa, porque os tritões não revidaram ainda devido aos esforços da rainha humana, que tentou a todo ponto fazer um negócio diplomático para que não resulte em guerra, mas que tá um negócio meio estranho assim, até porque o próprio conselho da cidade de Mistras não tá apoiando ela direito. O dragão de sangue múltiplo, que recentemente nesse Santuário dos Dragões surgiu um bebê dragão que tem mais de um domínio por si só, porque tem isso, né? Os dragões eles são divididos em 10, né? Os cromáticos e os metálicos. Os cromáticos são as cores, tá? Vermelho, branco. E esse dragão surgiu com uma mistura de preto e branco. E sim, está sendo estudado por quem poderia ser uma ameaça tão grande quanto aquele rei dragão antigo. Então isso... Porque assim, isso não é uma coisa que nunca existiu. Os dragões são divididos por cores e pelos seus domínios. E pela primeira vez no mundo surgiu um bebê que mistura esses poderes. Então, a humanidade em geral tá meio pé atrás porque, tipo, pode ser uma ameaça grande.
o novo conflito férico, que significa com as cortes féricas, como eu falei, existem 4 que dominam cada uma estação do ano e ficam no poder durante essa floresta e, portanto, no mundo, durante essa estação. Então, 3 mesinhos pra cada, né? A corte do inverno vai lá, governa um pouquinho, depois a corte do outono, blá, esse tipo de coisa. E nesse ponto, recentemente começou uma espécie de guerra fria entre essas 4 cortes, cada uma querendo cada vez pegar um pouquinho mais, conseguir mais aliados, derrotar outras, conseguir mais influência, o que é muito perigoso. Imagina você ter um ano todo de inverno, um ano todo de verão. Então esse é um ponto que a gente com certeza vai explorar. E o outro é essa corrida pelas ruínas. Como eu falei das ruínas emergentes, são ruínas que surgiram na época dos deuses e que estão reaparecendo agora, misteriosamente. E como elas são daquela época, elas possuem informações sobre quem foram os deuses, sobre o que aconteceu com eles, esse tipo de coisa. Então, essa informação é uma coisa muito relevante pro mundo em geral. E que, tipo assim, a gente não pode deixar tanto as civilizações quanto as organizações por parte, heróis no mundo individualmente, tentam explorar essas ruínas para tentar essas informações e ganhar algum tipo de poder extra, alguma coisa, influência, esse tipo de coisa. E para terminar, a gente tem a Companhia das Lâminas, que é uma forma minha de conseguir facilitar a criação desses one-shots, efetivamente. Justo. Que é uma grande guilda de aventureiros, a principal guilda oficial de aventureiros no mundo, que cuida principalmente da organização e repassamento desses contratos de aventureiros. Inspirado muito nesse bagulho de The Witcher, tá ligado? Que você vai achar, você vai um contrato, você pode negociar com o cara pra caçar um monstro. Que às vezes... É tipo essa pegada. Aquela coisa, como você falou... Pegada bem videogame, né? É, bem videogame. Você vai numa guilda, vê a missão, pega lá, bora. Então, para facilitar minhas aventuras, facilitar a obtenção de vocês e garantir efetivamente dentro do mundo um sentido de que os aventureiros têm alguma organização para ajudá-los e não serem, tipo, só figuras extremamente poderosas que vão fazendo aventuras por aí sem nenhuma regulação. E meio que não é isso que acontece aqui, porque eles são uma organização muito importante, né? Porque a principal parte dos aventureiros está lá, então eles obtêm um poder muito grande. E que eles organizam essa parada dos contratos, de disponibilização de aventureiros, etc. E algumas imagens aqui, né, do eclipse, do bebê dragão, da companhia, das ruínas, algumas coisas que eu fiz pra gente ter alguma visualização melhor. E com isso a gente encerra, tipo, o meu principal dump de informação seguida, E agora eu abro pra, tipo, algumas perguntas que você queira fazer, se você quiser entender melhor alguma parte, a gente pode dar uma discutida aqui. Cara, é porque eu, a princípio, não tô com nenhuma dúvida no momento, porque, primeiro, infodump, peguei coisa pra caralho. Então, assim, das necessidades do que eu preciso aprender, eu aprendi. Show. E, cara, a única coisa que eu tenho que dizer é... vai logo, eu quero jogar. Porra, mano, você pensou tão bem nessas coisas. Obrigado. Eu só fiquei vendo de tipo, irmão, isso acontecendo vai ser foda. Vai ser foda. Prossiga, vamos, quero, bora, quando, bora. Só vai, tá ligado? Então, fiquem ligados, porque logo traremos novas aventuras, novos one-shots, as campanhas, etc. Muitas coisas novas aqui pra Quest, tanto envolvendo esses RPGs, quanto outros sidecasts, outros vídeos. Temos muita coisa preparada pra vocês, muita coisa interessante nova pra gente trazer. E, bom, fiquem ligados nessas próximas aventuras, gente. Sigam, compartilhem, comentem aqui um bagulho de sempre. E muito obrigado por terem assistido, gente. Até a próxima. Valeu.